Não devemos usar os textos bíblicos de forma descontextualizada para justificar os nossos pecados, os pecados de terceiros, principalmente os gravíssimos pecados dos líderes da igreja, aqueles que estão no púlpito da igreja, contaminando o rebanho, impedindo que o Espírito Santo de Deus opere como quer na igreja. O texto de 1 Samuel 26, versículo 11, está escrito o seguinte: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Veja, Davi ainda achava, na sua simplicidade e no seu amor pela família de Saul, por Jonatas, que Saul ainda era o ungido de Deus. Não, Saul há muito tempo tinha perdido a unção. Lá no capítulo 13, no capítulo 16, versículos 13 e 16 de 1 Samuel, nós vamos ver isso. Veja o que é que diz o texto bíblico, irmãos. As pessoas estão interpretando a Bíblia equivocadamente, ou então aplicando a Bíblia de uma forma para blindar a corrupção dentro da igreja, para se autoblindar, para formar uma redoma. Esses textos são usados de forma descontextualizadas, principalmente pelos líderes da igreja, aqueles líderes caídos, porque o homem de Deus sério, que ainda mantém a unção de Deus sobre a sua vida, ele ensina a Bíblia e ele vive a Bíblia. Ele é honesto, primeiro consigo mesmo e depois com a igreja. Mas o que nós estamos vendo é uma grande maioria de pastores, de líderes desonestos, homens maus, perversos, que usam o texto bíblico para amedrontar as pessoas. Veja o que é que diz em 1 Samuel 16, versículos 13 e 18. Observe bem. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O versículo 14 diz o seguinte: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, Deus retirou a unção de Saul, colocou em Davi. E a partir do momento que a unção de Deus foi retirada de Saul, Saul, até profetizar endemoniado, ele profetizava. A partir daquele momento, Saul ainda continuou com a autoridade de rei. Muitos pastores estão aí com a autoridade de líder, mas não a unção de Deus. Unção de Deus significa a proteção de Deus, a intimidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a direção de Deus. Muitos pastores que, assim como Saul, Deus retirou a unção e já colocou em outro, que está guardado como Davi, que Deus permitiu. Deus, ao mesmo tempo, o versículo anterior que nós lemos, quando Davi diz: longe de mim tocar no ungido do Senhor, porque Deus colocou, sim, Saul, nós vemos vários episódios, Saul várias vezes nas mãos de Davi, para Davi matá-lo. Davi não matou pela sua simplicidade, pelo seu grande amor por Saul, por Jonatas, por toda a família de Saul. Claro que hoje, irmãos, ninguém vai matar ninguém literalmente, Mas nós vamos apontar o erro, nós vamos combater a iniquidade, porque, irmão, a iniquidade, a igreja do Senhor está sofrendo, o Brasil está sofrendo. Esse sofrimento que o Brasil está passando aí no âmbito político, no âmbito econômico, isso tudo é culpa de pastores e líderes corrompidos, corruptos, que se misturaram com a politicagem corrupta, misturaram a igreja com o que não devia. Muitos, inclusive, se envolveram com a politicagem corrupta. Existem políticos decentes, existem homens decentes no poder público. Mas pasmem vocês, queridos, a gente tem observado o seguinte, que muitos homens que se dizem homens de Deus, que inclusive outrora foram homens de Deus, eles estão conseguindo ser mais corruptos do que a própria corrupção da política. Muitos desses homens que outrora foram homens de Deus e que se dizem homens de Deus, eles estão conseguindo um feito inédito. Qual é o feito, irmão Giovanni? É conseguir corromper os políticos mais do que o mundo consegue. Que coisa impressionante. Muitos políticos que até foram homens decentes, muitos até que ainda não estavam tão envolvidos com a corrupção da política. Não que a política seja corrupta, mas é um ambiente muito propenso a isso. Então muitos desses políticos estão se corrompendo exatamente pela influência de muitos que se dizem homens de Deus, muitos que se dizem pastores. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, meus amados irmãos. Para quem conhece a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, quem tem intimidade com Deus, quem lê aquele texto quando Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele diz: por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriará. Muitos apostatarão da fé. Jesus estava prevendo tudo isso que está acontecendo agora. E só apostata da fé quem um dia creu.
Então tudo isso que está acontecendo, para nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos a nossa fé fundamentada em Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós temos a nossa fé fortalecida. Amém? Fortalecida. E isso nos fortalece, isso fortalece o crente fiel, sincero, o obreiro auxiliar que está aí na sua igreja, seja qual for a igreja, seja qual for a denominação, a placa denominacional, o obreiro que tem compromisso com o céu, ele se levanta, ele se rebela contra o pecado, contra o seu líder caído, contra o seu líder que está como Saul, muitas vezes usando o púlpito da igreja, profetizando até, mas endemoniado. Então está aqui. Quando Samuel unge a Davi, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Imediatamente o Espírito de Deus sai de Saul. Então Saul ali perdeu a unção. Quantos pastores você conhece? Quantos pastores estão aí na sua igreja? Sua igreja que é uma igreja grande, de nome, muito famosa, que realiza grandes eventos. Mas há muito tempo o seu pastor perdeu a unção de Deus. Ele tem liderança, ele continua com a liderança, porque Deus ainda permitiu e permite que ele continue com a liderança. Mas Deus permite isso, sabe por quê? Pastores auxiliares, obreiros auxiliares, porque Deus está castigando vocês, provando vocês, porque vocês têm sido covardes, seja qual for a sua denominação. Eu estou falando em termos genéricos, a igreja do Senhor está sofrendo por causa de pastores e líderes corruptos e por causa de pastores e líderes covardes, que são subservientes e têm aceitado a corrupção dentro da igreja de tal forma que não tomam uma decisão como deveriam tomar. E Deus está vendo lá de cima. Vai chegar um tempo que Deus diz, agora sai todo mundo, que quem vai resolver sou eu. Mas Deus está esperando, irmão. Vocês, homens de Deus, que ainda são poucos, mas são homens de Deus, têm o poder de Deus, a autoridade de Deus, a isonomia dada por Deus de tomar decisões, não estão tomando. E Deus está permitindo que a sua igreja sofra por causa da corrupção de líderes corruptos. Mas vai chegar um momento que Deus vai tomar uma providência. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Em nome de Jesus. Então não confunda, viu? Não confunda o homem ungido com o homem que tem autoridade, tem liderança. Liderança é uma coisa, de liderar, comandar, oprimir as pessoas é uma coisa. Agora, unção de Deus significa orar e Jesus curar. Unção de Deus significa amor, abraçar o mais vil pecador. Unção de Deus significa simplicidade. Nós estamos vendo aí uma chuva de pastores, irmãos, que são soberbos, arrogantes, prepotentes, parecem mais verdadeiros gangsters ou então verdadeiros empresários, homens que ganharam o seu dinheiro com o suor do seu rosto e pagam para ter luxo, para ter segurança, para serem honrados, mas não é o caso de homens de Deus. Deus chamou homens para serem homens simples, ter as coisas sim, que Deus também não quer. Ele é rico, tudo pertence a Ele. Ele quer que um pastor viva bem, mas com modéstia, e não como se fosse um milionário, um ostentador que vive aí ostentando, que vive aí numa soberba terrível, desmoralizando, humilhando, envolvendo a igreja do Senhor com tudo que não deve envolver, menos com a verdadeira unção. Por quê? Porque esses homens há muito tempo já perderam a unção. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.